patrocínio da Santo Antônio Energia, nós estamos aqui nos encontrando mais uma vez para trazer até você aqui via Papo News alguma coisa daquilo que a gente quer mostrar de Rondônia. Esse é um programa que se propõe a trazer personalidades, fatos, acontecimentos, locais, enfim, tudo aquilo que forma esse grande universo que é o nosso estado de Rondônia. Eu recebo hoje aqui Enoque do Carmo. Enoque do Carmo é uma daquelas pessoas que um dia teve um insight. Eu vou trabalhar em qualificação de pessoas. E nessa hora você sabe, é necessário que você primeiro se qualifique e depois comece a passar isso para frente. Bom dia, Enoque. Muito legal você estar aqui comigo. E que bom que a gente pode falar desse tema que me é tão caro. Qualificação, que nada mais é do que extensão em termos de educação. É verdade, Léo. Bom dia, Léo. Bom dia aos telespectadores da SIC TV. É um prazer estar aqui com você nesse programa para falar sobre esse assunto, que é um assunto que, assim, eu sou apaixonado por ele. Você vive dele? Eu vivo, mas não é só pela questão de viver dele. É que eu vivo isso há muito tempo, na questão, eu acredito muito no ser humano. Uhum. Eu acredito na capacidade do ser humano de se reinventar, de sair de uma situação que talvez não é tão desejável, não está tão tranquila. Como a gente diz hoje, nem tranquila, nem favorável. Nem favorável, né? Para a situação que ele realmente quer. E isso só depende dele, do esforço dele, de saber o caminho. Enoque, você nasceu onde? Como é que você está aqui em Rondônia? Porque você não é daqui de Porto Velho, não é rondoniense. Não. Eu nasci no Paraná, criança ainda fui para Minas. Que cidade? Toledo. Toledo, no Paraná. Aí, com 2 anos de idade, meus pais foram para Minas. Em Minas eu fiquei até 12 anos. Que cidade? Conselheiro Lafayette. Conselheiro. E meu pai trabalhava na Odebrecht. Uhum. Meu pai trabalhava na Odebrecht e lá começou em 82 a questão de muita demissão. Uhum. Meu pai daí falou, rapaz, eu vou levar minha família para Rondônia. Já tinha uns parentes aqui em Rondônia e ele resolveu para cá mexer com terra, trabalhar na roça. E aí nós saímos de Conselheiro Lafayette e viemos para entre Jaru e Ouro Preto, ali na boca da linha 634, com a BR-364. Já com a terra ou ainda? Não, trabalhando na terra dos outros. Nós viemos para trabalhar na terra dos outros. Aí eu vim aprender o que é serviço de roça. Família de quantas pessoas? Nós somos em 4 irmãos. Eu sou o segundo, tem meu irmão mais velho, o Enos, daí tem minha irmã, Eliane, que mora em Ariquemes hoje, e o Edgar, que mudou agora há pouco tempo para Porto Velho. Bom, vocês ficaram ali na boca da 634. Boca da 634, lá na Bahia. Era um lugar interessante, era chamado de Curralim. Isso. Curralim ali. Me diz só uma coisa. Lá na Bahia tem uma história, quando alguma coisa que não presta, o cara diz que é uma boca de 09. Lá na boca do 634 era boa? Não era boa. Foi bênção para nós. Foi bênção. Nós fomos trabalhar no sítio na época era o deputado estadual Sadraque Muniz. E foi bênção para nós. A gente aprendemos muita coisa ali. Conseguimos oferir algum dinheiro ali. Meu pai sempre foi muito econômico e a gente também muito trabalhador, meu pai, minha mãe. Então a gente, dali nós compramos um sítio em Machadinho do Oeste. Que vocês ainda têm até hoje? Não. Já se desfez. Fomos para Machadinho do Oeste para trabalhar na roça e lá a terra não era tão boa, tão agradável assim. Não produzia tão bem. Não era favorável. E aí eu estava com 17 anos de idade, sempre fui curioso para fazer conta. Eu tinha saído da escola na 5ª série, quando nós viemos para Rondônia. Aí eu não tinha voltado a estudar. E eu sempre fui muito curioso para fazer conta, sempre gostei muito de cálculo. E lá a gente começou a trabalhar com um caminhão toureiro, puxar madeira. E quando a gente chegava na serraria, que batia o caminhão lá, a gente fala bater, né? Que era descarregar as toras. Descarregava o caminhão. Eu já tinha a cubagem da tora todinha pronta. E o cara viu e falou assim, você vai dar tantos metros. E o dono da serraria começou a olhar e falou, você sabe fazer? Eu sei, você quer na Paulista? Como é que você quer? Na geométrica? Eu falei, mas você sabe? Eu sei. Aí ele me chamou para trabalhar no escritório da serraria. E aí saí de trabalhar com toureiro, fui para o escritório de serraria. O seu pai tinha caminhão toureiro ou não? Meu pai tinha um caminhão toureiro. Tinha que trabalhar no museu e ele. Vida dura, Vida dura. Muito dura. Eu sempre lembro porque eu sofri um acidente com esse caminhão e, assim, foi um milagre de Deus eu estar vivo. E ele caiu uma tora no meu pé. Eu caí de cima do caminhão, a tora caiu de cima de mim.
E aí quem assistiu o acidente falou assim, foi um milagre, porque a única coisa que machucou foi meu pé. Mas meu pé virou uma flor, né? E o médico, não lembro nem quem é o nome do médico mais, mas eu sei que ele conseguiu reconstruir meu pé lá em Machadinho. Que coisa. E meu pé ficou só um pouco maior do que o outro, mas ninguém percebe. Eu ando um é normal. 38, outro é 44. Um é 43. Bom, Enoque, você volta para Ariquemes, então. Isso, de Machadinho. Volta não, né? Foi para Ariquemes. De Machadinho nós viemos para Ariquemes em 93. Nós viemos para Ariquemes. Em Ariquemes eu começo a trabalhar numa loja de caça e pesca, da papelaria Flipper, tinha loja de caça e pesca junto. De lá eu fui para concessionária de carros, Volkswagen. Fui trabalhar como auxiliar e lá eu virei gerente de assistência técnica da concessionária Volkswagen em Ariquemes. Quando é que você descobriu que você tinha o dom para venda? Porque eu acho que venda é meio dom. Você tem técnicas, mas você tem que ter alguma coisa que lhe empurra para aquilo, né? Tem as técnicas, assim, o pessoal diz que eu sempre fui muito falador, muito de conversar e tudo. Eu fui muito tímido até meus 17 anos. Facilita, né? Aí depois comecei a soltar e tal. Em Ariquemes, nessa época da Masovel, eu comecei a fazer muitos cursos. Porque eu não tinha escolaridade e eu comecei a compensar a falta de escolaridade com cursos extracurriculares e leitura de livros. Interessante que o primeiro livro que eu li, eu tinha 13 anos de idade, foi O Poderoso Chefão. Que doido. Que livro bacana. Entendeu? É um livro que fala de família. Isso. Qualquer coisa para preservar a família. Fala de família, fala de dinheiro, fala de poder. De poder, fala de você honrar a sua palavra. Isso, fala de Deus. De Deus, você tem que ter. Então, assim, é um livro muito bom, aquele livro. Se a gente pegar as lições de liderança do Poderoso Chefão, é um livro bom pra gente viver. E é um livro muito bom porque ensina também o que não fazer, né? Isso. O que você não deve fazer. Que é outra parte muito boa de se aprender. E lá eu fui trabalhar na loja de motos e em 99 eu fui para o Grupo Nova Lar, do Márcio Long de Raposo. O Grupo Nova Lar. Eu fui trabalhar como supervisor. E lá ele me colocou a função de treinar os vendedores e treinar o pessoal. E aí eu comecei sem ter visto você fazer nada, só como. Não, ele tinha um comentário de que eu falava. E o que acontece? Como eu sou evangélico, eu sempre pregava na igreja. Você é de que eu sou da Assembleia de Deus Madureira. Assembleia de Deus Madureira. Isso. E a gente sempre está pregando, falando ali, você pega uma facilidade de falar em público. Você perde o medo de falar em público. Essa é a grande realidade, né? Existe um medo de falar em público muito grande. Existe às vezes até o medo de falar, né? De falar, Só de falar já é preocupante. Então, nesse período daí eu comecei a desenvolver o seguinte, in loco, trabalhar, fazer os treinamentos dentro da empresa e comecei a ser chamado para algumas empresas que me viam fazer treinamento, ouviram falar dos meus treinamentos da Nova Lar, eu comecei a prestar serviço para outras empresas. Só quando foi em 2001, eu decidi ser empresário. Pensei, vou ficar dando treinamento não. Com que idade aí? Estava com 31. Estava na hora boa mesmo, né? Tá. E aí, momento bom. Foi quando eu fui me aventurar a abrir uma loja em Ouro Preto. E quebrei. Isso é uma oportunidade e tanto que, olha, se todo mundo soubesse como uma derrota ensina, todo mundo quebrava pelo menos uma vez. É uma coisa interessante, eu estava lendo esses dias, lá nos Estados Unidos tem os empresários anjo, investidor anjo. Isso. Você leva uma ideia para ele e ele investe dinheiro na sua ideia. E o interessante é que diz que uma boa parte dos investidores anjos, se a pessoa não contar pelo menos 3 histórias de fracasso, eles não investem no projeto do cara. Interessante. Porque ele fala o seguinte, o cara que já quebrou 3 vezes, ele sabe o que não fazer. Aprendeu, né? Ele aprendeu alguma coisa com aquilo ali. A pessoa que nunca quebrou, ele não sabe o que não dá errado. Ele tem uma ilusão que tudo dá certo. Interessante quando a gente fala isso, essa história de investidor anjo, a gente está falando aqui de algo que hoje está muito em moda, muito em voga, que são as empresas startup, né? Tá todo mundo pensando, olha, tô com uma ideia, tô querendo fazer, não tenho dinheiro e preciso de ajuda. É isso, né? Aí cai por terra aquela dica que só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Não. Hoje nós vemos no época seguinte, que ganha dinheiro quem tem uma ideia boa. Se você tem uma ideia boa, ela é aplicável e ela consegue gerar valor para alguém, porque a maior questão é que a minha ideia precisa gerar valor para alguém. Se ela não gerar valor, ela não pode gerar valor só para mim. Vou voltar lá para Jaru, porque você tinha montado a sua empresa, era de quê? Era de colchão. Colchão. O ramo de colchões.
Paraíso dos colchões. Não é fácil vender isso, não. Não. Tem gente que fica pensando assim, não, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, todo mundo dorme em cima do colchão, mas não é bem assim, não. Você tem várias... É muito específico, né? É muito específico, e você tem uma outra questão. Hoje, como você trabalha só com um produto, você fica muito limitado. Nós tínhamos uma franquia, era como se fosse uma franquia, uma loja especializada da Ortobon. Então, ou seja, você fica muito restrito a vender só aquela marca e só aquele produto. O cara chega procurando geladeira, não tem. Cama, não tenho. Eu quero um fogão também junto, me comprar junto com aqui. Não tenho. Eu só vendo Ortobon e colchão. Meu amigo, a gente tá falando isso aqui, eu tenho certeza que tá fazendo propaganda Carlos, pro rapaz aí pro que... Carlos. Pro Carlos, isso. Carlos. Que ele tem uma loja ali no shopping ali, né? Eu tenho que cobrar, eu tenho que quebrar, pedir passa lá na Bet, paga lá, porque a gente já fez o merchan da sua loja. Isso. Aí o que acontece? Eu acredito que a minha derrota na questão lá foi não separar. Você gosta de chamar derrota ou insucesso? Um insucesso. Qual é o melhor? Ou é tudo Na realidade igual? é o seguinte, um resultado negativo. Isso. Não foi o resultado desejado que eu queria. Mas o resultado dele não foi desejado por quê? Uma das coisas que houve é o seguinte, foi misturar o caixa da empresa com a pessoa física. Muitos pequenos empresários... Primeira grande lição hoje. Eles misturam o caixa da empresa com a pessoa física. Não. O empresário ele tem que ter um salário. Se ele trabalha na empresa, ele tem que ter um salário. Se fosse alguém pago para trabalhar naquela função, quanto você pagaria? É R$1.000, então seu salário é R$1.000. Aí é R$2.000, então seu salário é R$2.000. O restante é dinheiro da empresa. E o dinheiro da empresa é sagrado, porque você tem que pagar aquilo que você tem que pagar fornecedor, você tem que fazer a empresa gerir, você tem que ter saúde financeira e caixa para você não ficar dependendo do banco. Então, quando você mistura, aí o cara começa a ganhar um pouco de dinheiro e vai lá e compra um carro novo. Não conte pra ninguém, eu sei exatamente o que é que você tá falando. Né? Eu já passei por isso. Então... É complicadíssimo. Então, aí é o seguinte, quando a situação fica difícil em Ouro Preto, eu vendi a loja, a pessoa não me pagou. Ainda teve isso. E a coisa ficou pior ainda. E aí... Isso aí é chamado de além da queda, o coice. Isso, aí você já está no fundo do poço mesmo, né? Antônio Queiroz é que diz isso, além da queda, o coice. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pedir a Deus uma orientação para onde que era para mim ir. Eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito que todas as coisas estão no controle dele. Eu tenho que fazer a minha parte, mas se eu peço orientação para ele, a coisa acaba ficando mais fácil. Não mais fácil no sentido de que vai dar tudo certo do mesmo jeitinho. Mas a fé ajuda a gente muito. Isso. A fé ajuda a gente a passar por situações adversas. E nesse momento eu dizia sempre que Porto Velho era a última cidade que eu iria morar. Porque eu achava grande demais, perigosa, aquele trânsito. Eu tinha todo aquele preconceito. Que ano é isso? Isso em 2009. Agora. E aí ontem, né? Ontem. E... por incrível que pareça, me aparecem 3 oportunidades de emprego. As 3 para Porto Velho. Aí eu falei, pai, tem que ir. E aí eu venho para Porto Velho para ser vendedor de um atacadista de Goiânia. Que eles não tinham um cliente em Porto Velho. E eu venho para abrir clientes para eles, para vender, para a mercadoria vir. E depois que entregasse a mercadoria, eles começaram a me pagar comissão. Caramba. E aí eu chego em 2009 em Porto Velho com um débito de R$200 mil e R$250 no bolso. A esposa e 3 filhos. E alugo uma casa, consigo alugar uma casa nessas condições, aluguel de R$500 por mês. Quem era o seu avalista? Ninguém. Pô, ainda bem. Aí você entende que foi Deus? Foi. Porque é o seguinte, eu fui na imobiliária pedir aquela lista enorme dos meus documentos do avalista. Falei assim, olha, eu não tenho condições, mas eu quero alugar a casa. E eu saio, vou embora, e eu tô andando na cidade, eu falei assim, mas eu preciso de alugar essa casa. E naquela agonia eu oro a Deus. Quando eu termino a minha oração, 5 minutos, meu telefone toca, é a dona da imobiliária. Eu falei assim, olha, o dono da casa esteve aqui e falou que é pra gente alugar a casa pro senhor sem pedir nenhum documento. Eu estou mostrando algumas fotos suas aí. Eu acho que eu vou começar a mostrar aqui agora algumas fotos um pouco mais antigas. Não sei se tá aí dentro do pendrive, mas a gente vai soltando aqui aos pouquinhos. Então tá, deve ter umas fotos. Eu acho que eu tava mais fake. Você trouxe, né? Trouxe. Bom, você estava naquele momento em que alguém confia lá numa intuição e diz assim: pode alugar para esse homem sem precisar de documento. Isso. Nunca lhe viu. Ele tinha me visto que eu passei na rua atrás de casa e ele estava colocando a placa de aluguel. Eu cumprimentei ele.
E ele falou assim, olha, você tem que ir na imobiliária, porque eu já coloquei na imobiliária e vou só alugar pela imobiliária. E aí essa foi a minha conversa com ele. E eu fui na imobiliária, a imobiliária pediu aquela monte de documentos. Quando eu volto, daí a imobiliária me liga, eu vou lá, faço o contrato, e aí eu vou vender na cidade. Abrir clientes. E aí eu pego toda aquela... Você tinha carro? Eu tinha um carro, que não era meu, que era do banco. Isso. Que depois, daqui a pouquinho, eu te conto a história do carro. Nem precisa. O banco, teve uma hora que o banco chegou lá e falou assim, rapaz, me devolve meu carro, porque você não está pagando. E aí foi quando eu fui, e aí assim, eu tinha lido vários livros sobre vendas, muita técnica, e aí quando eu caio dentro da praça no dia a dia, Og Mandino, o maior vendedor do mundo, 10 técnicas de vendas para não sei o quê, o líder em vendas, Raul Candeloro falando sobre como você tem que vender e tal, e eu começo a visitar comerciante pequeno em Porto Velho, Mercadinho, a merceariazinha, aquele cliente pequeno, e eu descubro que todas aquelas técnicas, esquece. A história é outra. A história é outra. E aí é quando eu começo a criar um método de abordar o cliente, atender o cliente de forma que eu conseguisse o meu resultado, que era o quê? Vender. Qual era o seu perfil de cliente? Era a mercearia? Era a mercearia. Era o mercado pequeno. Era o mercadinho que é o dono mesmo que atende, tem um check-out, 2 check-out, não eram supermercados grandes, não. Perfeito. Até porque a gente, como distribuidora, a gente não tinha preço para concorrer com os mercados grandes. Nós tínhamos que atender os mercados pequenos. Peguei uma praça boa, peguei Porto Velho, Candeias, Jaci, Paraná e Guajará-Mirim, em Norma Moré. Boa praça aquela de Guajará, viu? Guajará é uma ótima praça. E assim, comecei a trabalhar e comecei a desenvolver uma técnica para conseguir colocar o meu produto dentro do mercado e que ele comprasse o meu produto. Tinha outro agravante, tá? O meu produto era mais caro do que o de algumas distribuidoras aqui em Porto Velho. E meu produto demorava de 15 a 20 dias para chegar. Quer dizer, você tinha tudo de bom na mão, né? Eu tinha tudo de bom. E aí o que acontece é que com 90 dias que eu estava aqui em Porto Velho, eu tô parado num lugar e quando eu saio tem um oficial de justiça com um policial lá. Esse carro é meu. Ó, esse carro aqui o senhor tem que entregar ele, que... Eu falei, tudo bem, velho. E eu volto para casa de a pé. E aí eu chego em casa, como é que você vai trabalhar em Porto Velho, fazer essa rota sem carro? E aí entra a fé em Deus, que eu sempre tive. Um rapaz, dono de uma garagem, fica sabendo, chega para mim e fala assim, não, que eu tenho uns carros lá para vender. E tem uns carros que é meu mesmo. Então eu vou emprestar para você o carro, só que vai andar com placa de vende-se. Quando vender o carro, eu te dou outro, até você resolver essa situação sua. Eu falei, então tá bom. Era da igreja ou não? Ele era. E aí, tem muito isso também, né? Tem. A pessoa conhece, a pessoa quer ajudar, quer dar uma força. E aí eu começo... Quando eu falo muito, eu falo às vezes de congregação, o bom da congregação é isso, é que na verdade você é sócio de um clube. Isso. Um clube de religião, um clube de maçonaria, um clube de serviço, como Lions, esse negócio, mas é congregação. Isso. É uma comunidade ali que procura se ajudar mutuamente. Isso é muito bom. Com 15 dias que eu estava andando com o carro, ele vendeu o carro. Ele falou, rapaz, gostei desse negócio, viu? Porque esse carro já estava uns 6 meses lá, ninguém comprava ele, toma outro. Aí peguei o outro carro dele para rodar também, daquela mesmo jeito. E aí, você deve ter conhecido, agora me fugiu a memória, um coronel que foi deputado estadual. Você vai lembrar dele. Sei. Já sei. Valderedo Paiva. Não. Foi depois do Valderedo. Não, pera, Valderedo foi delegado, não foi? Delegado. Bom, coronel... Ô, gente. Mas a gente vai lembrar o nome daqui dele. A pouco. E o que acontece? Valderedo foi delegado, né? E aí, esse cidadão me chama e me dá um Uno financiado, R$700 a parcela. Ele fala assim, você aguenta pagar R$700 por mês? Eu falei assim, aguenta. Ele falou assim, então, pega esse carro, você não vai pagar nada para mim para trás, só paga as parcelas daqui para frente. Porque eu tinha dado esse carro para minha filha estudar, e minha filha terminou a faculdade, e ela passou no concurso público federal, e ela falou que... E ela comprou um carro novo para ela. Então esse carro está parado lá em casa. E foi... Aí peguei esse Uno, que foi uma bênção na minha vida. E aí fui trabalhar. Com um ano que eu estava em Porto Velho, nós tivemos a convenção da empresa em Goiânia. E aí o patrão
patrocinou a nossa ida. Qual era a empresa? É Máximo Distribuidora. Eles estão até hoje aqui em Porto Velho. O Careca, meu amigo, o dono da empresa, saí numa boa com ele quando eu saí de lá. E aí eu fui para a convenção. E qual não foi minha surpresa chegar na convenção? Que ela é uma empresa que está no Brasil inteiro. Eu recebi o prêmio de 4º melhor vendedor do ano. Que beleza. Com 11 meses na empresa. Que beleza. E aí ganhei um jogo de faca que eu guardo com todo carinho até hoje, que tem meu nome gravado nele, que eu falo assim, o dinheiro você gasta da premiação, mas a faca tá lá, um jogo de faca muito bonito. E eu volto para Porto Velho disposto a continuar sendo vendedor. E continuo trabalhando com vendas e em 2011 eu resolvo começar a mexer com a distribuidora minha mesmo. Aí eu já estava melhorzinho e eu comecei a comprar chinelos e vender chinelos na cidade. E em 2012, eu trabalhando com isso, um cliente meu, que era gerente, o Anderson, que era gerente do Canadá, eu tô lá atendendo ele e falo assim, rapaz, o que você está fazendo vendendo? Porque, rapaz, conhecimento que você já tem. Ah, tá. Início, em 2010, eu comecei a fazer faculdade, tá? Pois é, essa é uma parte aí que é muito importante. Então, se eu só voltar lá então. Isso. E em 2010 eu comecei a ver o seguinte, muitas pessoas que eu conheci bem mais novo do que eu, tinham estudado, feito nível superior e estavam num nível tranquilo. Não estavam milionários, mas estavam numa situação confortável. Viviam bem, né? Viviam bem. E eu ali, porque queira assim, o cara, não, vendedor é um serviço bom, mas é ralado. É gostoso? Você faz seu salário? Faz, mas é ralado. E aí eu resolvi estudar. Fiz o vestibular, passei, mas eu não tinha o ensino médio. Aí precisava do certificado de ensino médio para poder... Padre Moretti. Aí eu vou pro supletivo. E aí em 60 dias eu terminei o ensino médio. Fez aonde? No Padre Moretti? Fiz no... Interação. Fiz no Interação. E aí, na data de fazer a matrícula, eu estava com o certificado de conclusão do ensino. Beleza. Você entrou em qual faculdade? Eu fui para a Unopar. Porque, para a questão de trabalho e tudo, como é uma vez por semana... Meu querido amigo Paulo. Paulo, isso. Gente boa. Unopar. Fui. Então, e aí, eu fui trabalhando e lá eu comecei... Em 2012, quando esse amigo meu fala isso comigo... E 60 dias depois, eu estou junto com o Dr. Orestes, ele estava lá em casa, Orestes Muniz, e aí ele fala assim, Nock, por que você não começa a dar palestra? Eu falei assim, mas doutor Orestes, tem tanta gente dando palestra por aí. Ele falou assim, realmente, tem muita gente falando de vendas aí, mas quantos caras que estão falando de vendas que foram vendedor? Tem muita gente querendo ensinar os outros a vender, mas ele mesmo nunca vendeu nada. E essa pessoa que nunca vendeu nada, o cara nunca bateu pasta, você já bateu pasta, vendeu consórcio, vendeu eletrodoméstico, vendeu verdura na rua. Você vendeu livro ou não? Livro não. Não, livro não. Mas vendedor de livro deve ser um troço meio fácil. É a mesma coisa que qualquer venda. A única coisa, eu sempre digo o seguinte, você tem alguém para satisfazer a sua necessidade. Você tem um público-alvo, né? Isso, você tem um público-alvo, é aquele ali. Ele quer alguma coisa, se você tem, ele é o... Agora, vender consórcio é rei. Você vende papel. E a possibilidade do cara retirar um bem lá na frente. Vender propaganda também é muito interessante. Propaganda também. Eu já vendi propaganda em Eric Games. Vender propaganda é vender uma ideia, né? Eu vendia propaganda para um jornal em Eric Games. Pois é, você não vende absolutamente nada, né? Você vende Você vende uma conversa. É uma conversa. Então, e aí o Dr. Orestes começou a falar comigo, Nock, você devia entrar nesse ramo de fazer palestra. E eu fiquei, gente, que é isso? E eu comecei a procurar. Como é que é um palestrante? E comecei a ver qual que era essa porta. E aí, em 2012 mesmo, eu fui fazer formação de coach em São Paulo. Muda a sua vida o coach? Muda. Se você põe em prática. Eu fiz o coach e eu pratico o auto-coach todos os dias. Todos os dias eu avalio o meu dia, o que eu fiz certo, o que eu poderia ter feito melhor e o que eu posso melhorar amanhã. Eu planejo o meu dia é planejado. Na noite anterior eu planejo o que eu vou fazer amanhã. Então o que eu vou fazer amanhã já está tudo planejado. O que eu vou fazer segunda-feira, o que eu vou fazer terça-feira. Então eu trabalho com planejamento. E eu volto de lá, de São Paulo, com a outra visão
Por quê? Porque eu fiquei lá 4 dias e nesses 4 dias fiz um network fantástico e comecei a ver a quantidade de oportunidades que tem na área de desenvolvimento humano. E aí eu volto para Porto Velho e começo a fazer as primeiras palestras em 2012. Maior dificuldade do mundo, né? Eu oferecia de graça. Era a forma de chegar. Era a forma de chegar. Olha, eu faço de graça. Se você gostar, você me contrata depois, né? Se gostar, você paga, não. Essa é de graça mesmo. E hoje eu olho para trás e eu vejo assim, como que eu era ruim. Hoje eu ainda estou em processo de melhoramento. Quem faz auto-coaching é assim, né? Todo dia diz assim, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito Agora, melhor. isso é uma cobrança terrível, né? Isso não lhe cansa, não, fazer essa cobrança diariamente? Você sabe que você me fez uma pergunta que eu me fiz ela hoje? Uhum. Eu acabei de almoçar, olhei a piscina lá no fundo de casa, aquele sol quente. Falei assim, o que me impede de ficar tomando banho agora à tarde aqui? Aí eu comecei a olhar os compromissos que eu tenho. Eu estou fazendo MBA em gestão empresarial ali na FGV. E eu tinha prova agora 2 horas da tarde. E aí eu falei assim, eu tenho prova. Eu tenho o Léo Ladeia lá 4 horas. Eu tenho outro compromisso 5h30. Eu tenho que estar 6h30 de volta no MBA. Eu falei assim, é isso que me impede. Eu tenho que pensar, é um sacrifício agora. Compromisso. Eu tenho compromisso. É um sacrifício agora. É dor agora para prazer no futuro. Queria que você me falasse aqui, em 1 minuto, a gente falasse a respeito de 2 livros. Você me trouxe aqui, você escolheu esses 2 livros. Esse é um. Gestão da emoção. Da emoção. É um coach emocional. É como eu gerencio a minha emoção. Esse assunto de emoção começou com o Daniel Goleman falando sobre inteligência emocional. Isso. Inclusive eu tenho um curso sobre inteligência emocional, onde eu oriento as pessoas como ela lida com a ansiedade, com a depressão, com a tristeza, com a perda, como que ela lida como ela gerencia as emoções dela para viver melhor. Bom, esse livro daqui é do Augusto Cury. Isso. Você tem um outro livro aí que é o seu livro de cabeceira. Isso. E não é somente. O interessante é o seguinte, que eu estava conversando com ele aqui, a Bíblia é meu livro de cabeceira, mas não é porque ele é religioso, é porque a Bíblia é seu livro mesmo, né? É um livro que ele tem orientações para todas as áreas da vida. A pessoa ela não precisa ser religioso para ler a Bíblia. Essa é a Bíblia do culto. Ela não precisa ser religiosa para ela ler a Bíblia. Se ela quer viver bem e ela lê a Bíblia e colocar em prática o que está escrito na Bíblia, entendeu? Esse é um outro segredo. A Bíblia ela ensina um negócio interessante, Léo. A Bíblia diz o seguinte, que você só vai colher da mesma espécie da semente que você planta. Gênesis 1. Se você planta um caroço de abacate, você vai não colher, vai sair morango nem a pau. Nem nada, você vai colher abacate. Qual é o livro que mais lhe toca? E eu perguntei quando é que você lança o seu primeiro livro, porque já está passando da hora, né? O pessoal tem me cobrado muito. Quando eu vou em palestra, o pessoal pede um livro. É só responder. Quantas palestras você já tem assim prontas? Olha, eu posso falar sobre isso e sobre vendas eu sei que você tem bastante. Sobre dinheiro, por exemplo, sobre essa coisa de lidar com o dinheiro, eu sei que você tem também. O que você tem mais? Eu tenho sobre inteligência emocional, relacionamento interpessoal, excelência no atendimento, liderança contemporânea. Eu tenho sobre como você gerenciar as suas emoções. Finanças, eu tenho 3 que são enfoques diferentes. E para vendas, interessante é que eu tenho focado para cada segmento. Eu tenho para o vendedor lojista, que é aquele que recebe o cliente. Isso. E eu tenho para o vendedor atacadista, aquele vendedor que sai a campo, que é aquele cara que vende propaganda, que vende consórcio, que vende carro. Esse você já fez aqui na TV, Esse eu já fiz aqui na TV com o pessoal. E aliás, eu vou te contar, o pessoal adorou. Que bom. Esse você cobrou, não? Não cobrou ainda. Cobrei. Cobrou. Pagaram não. O Marlon paga em dias, rapaz. Mas você me fez uma pergunta, eu quero começar lá. Vamos lá. O livro. A Bíblia, ela se completa. Se eu pego só um livro da Bíblia e me dedico só a ele, eu posso ficar meio limitado a toda a amplitude. Um livro de ensinamento básico para a vida, Provérbios de Salomão. Provérbios te ensina a você viver bem. Levítico te ensina leis.
Deuteronômio te ensina também, são doutrinamentos que Deus nos dá para vivermos bem. E em Deuteronômio ele fala muito sobre dinheiro. Isso. E aí você acaba pegando ali que Deus já tinha uma preocupação lá nos primórdios de que isso era importante para a vida das pessoas. Ter uma vida financeira saudável. Interessante, Jesus fala muito de dinheiro na Bíblia. Jesus fala mais de dinheiro do que de salvação e de cura divina. Olha só que coisa. E aí as pessoas falam assim, falar de dinheiro, o cara é dinheirista. Não, olha, Léo, quem fala que dinheiro não é importante é porque ele não tem dinheiro. Vou falar uma frase aqui, que quem me citou essa frase a primeira vez foi, acabamos de falar nele aqui agora, Orestes Muniz. Ele diz o seguinte, a mola que move o mundo, a mola do mundo é o dinheiro. É o dinheiro. Interessante, essa é uma frase dele. Isso. Não sei se ele pegou de alguém, mas eu ouvi dele, então passo como sendo dele. Então, e Orestes Muniz é meu mentor, né? Orestes Muniz foi a primeira pessoa que eu entrevistei quando comecei no rádio em 1900 em Guaraná com Rolha. Então, Dei sorte. Eu também dei sorte de ter ele como mentor, ele parece que ele gosta de mim. Padrinho, né? Padrinho, ele fala muito bem de mim, tem esse no grande motivador. Então, a Bíblia orienta assim, no geral. Mas se a pessoa quer começar, comece com Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, ele pode ler um por dia. Em um mês ele leu Provérbios inteiro. Um homem fraco de fé como eu tem sua preferência. Qual que você prefere? Jó. Não, Jó é fantástico. Para mim, que sou um homem fraco de fé, eu estou lendo agora as Confissões de Santo Agostinho. É um livro católico, mas que Santo Agostinho, na verdade... Santo Agostinho foi um homem que tem os seus... gente, não, o Santo Agostinho, ele católico, bispo católico, e ele prepara aquilo que seria a Revolução Protestante. Que coisa, né? A gente não pode... Não. Como é que é? Criar... Mas olha lá, você fez outra pergunta. Religião é como gasolina, bota no carro, se funciona, tem Deus. Pronto, acabou a história. E as religiões, elas mais afastam do que unem as pessoas hoje. É verdade. Então, você fez uma outra pergunta. Quando que eu lanço o meu primeiro livro? Eu estou preparando ele, eu tive um infortúnio agora, que entraram no meu carro, levaram o meu notebook, com todas as minhas palestras, mas eu recebi um negócio interessante. Meu pai me ligou ontem. Ligou você, meu filho, é o seguinte, tá tudo na sua cabeça. É verdade. O que ele levou foi o computador. Compra outro e comece a escrever, que tá tudo dentro da sua cabeça. Você vai conseguir escrever tudo. E agora você vai escrever melhor. Porque agora você já vai ter uma outra visão para você escrever. Aproveita, a gente hoje está falando aí para todo mundo. Se alguém tem o seu computador, por favor, né? Se alguém tem um livro tiver uma oferta, tiver uma oferta aí de alguém vender um Dell Latitude, certo? Seminovo. Que cor ele é? Cinza, meio preto. Pronto. Entendeu? A bolsa Caterpillar, um passador de slide. Me ligue, por favor. Tem um livro dentro dele. Tem um livro dentro. Você não acredita, mas você tem tanta riqueza dentro desse computador, não deleta não. E leia, estude, que pode mudar a sua vida. Entendeu o que tem aí dentro? Bom, muito bom. A pessoa perguntou assim, o que você está sentindo pelas pessoas que que levaram seu notebook? Eu falei assim, nada. Só pena. Eu não tenho que sentir raiva dele. Raiva é um sentimento que eu não posso me dar o luxo de ter raiva das pessoas. É luxo. Bom, vamos lá. Você tem um livro que está pretendendo lançar quando? Eu quero lançar ele em novembro. Novembro. Novembro eu vou lançar O Cidadão e o Dinheiro. Apesar de tudo isso, de terem levado o seu livro. Mas eu consigo digitar ele. Já tenho conversa com a Gráfica Imediata para imprimir. Vou imprimir aqui mesmo. Micael, eu tenho tratado lá com o Selen. Isso. O Selen. E aí nós vamos lançar aqui em novembro. E eu quero tratar a questão do dinheiro na vida do brasileiro. E quantos preconceitos os brasileiros têm em relação a dinheiro e como ele pode se libertar disso e ampliar a visão de riqueza. Me diz uma coisa, tem gente que quando pega em dinheiro tem que lavar as mãos depois. Isso é uma das coisas que eu sei que tem gente que acha que o dinheiro é sujo. Isso. A outra coisa é, quem é rico é porque roubou. É outra história que tem a ver com outro preconceito também. Tudo é preconceito. Tudo são crenças. Essas crenças, e aí no livro eu falo sobre onde que essas crenças foram formadas e por que elas foram tão massificadas na época. E as pessoas começam, aquela coisa seguinte, eu não sei porquê, mas eu faço. Isso. Mas por que você acha que todo rico é ladrão?
Não, porque a única maneira de crescer no Brasil é roubar. É porque as pessoas limitam todas as pessoas, colocam no mesmo nível, nivelam, por aquelas pessoas que ficaram ricas de forma desonesta. Eu vou falar aqui uma coisa que eu não gosto, mas é o seguinte: tem uma passagem bíblica que é mais fácil passar um camelo no fundo do orgulho do que um rico entrar no reino dos céus. Ok. Eu acho que esse negócio é bíblica mesmo. É bíblica, mas ali tem o seguinte: há uma interpretação errônea, completamente errônea, que leva... Primeira coisa, fundo da agulha não é o fundo de uma agulha que a gente conhece. Isso. É uma porta que tem nos muros de Jerusalém. Isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que a Bíblia colocou, é democrático demais a questão de entrada no reino dos céus. Uhum. Porque quando a pessoa morre, ele deixa de ser rico ou pobre. Ele é um cidadão. Volta a ser aquilo que era. Volta a ser aquilo que ele era. Então não entra rico ou pobre no céu. Entram pessoas que tiveram o merecimento para entrar lá. Cai por terra essa questão. E quando Jesus está falando ali, Jesus está falando de humildade. E você encontra pobres arrogantes e ricos humildes. Então, eu não posso colocar dinheiro como parâmetro. Isso é uma grande preocupação. Mas eu estava falando sobre livro, sobre tudo, e eu queria aproveitar o seu programa para falar de um curso, que inclusive você vai estar nele. Não sei se você já sabe disso. Não, ainda não. Você não sabe, não? Não. Então você vai ficar sabendo de primeira mão, certo? Que é um curso sobre comunicação e oratória para carreira política. Por que você respirou fundo assim? Não, porque é o seguinte, porque para a carreira política, né? Isso não tem nada a ver com política partidária. Não. Então, nós não vamos tratar de política partidária. A questão é o seguinte. A questão é o seguinte, você ficou até vermelho. Fiquei. Não, primeiro porque eu não estou sabendo desse convite. E depois. Você fica no ar já sabendo, daí fica tudo bacana. É o seguinte, ótimo. Como a pessoa se expressar a ideia dela de forma que os outros entendam. A ideia é trazer, porque agora vai ser muitas pessoas candidatas e talvez o cara está querendo ganhar a eleição. E talvez ele tenha uma ideia boa, ele tem um plano bom, ele tem uma intenção boa, mas ele não consegue expressar isso para as pessoas. E ele vai fazer 10, 20, 30 reuniões nas casas e quando ele chega aqui ele fala, o cidadão que está lá ouvindo fica assim... Não me convenceu. Não me convenceu. Então a ideia desse curso vai ser um curso o dia inteiro. A ideia é nós trabalharmos 8 horas. Queremos trazer uma pessoa especialista do TRE para falar sobre o que pode e o que não pode. O cara não cair naquele erro de talvez fazer uma campanha muito bonita, se elege depois, é cassado porque fez alguma coisa que não devia. Talvez ele nem fez aquilo com intenção ruim, fez porque não sabia. E esse nós vamos lançar ele, tá, para começo de agosto, tá, Léo? Já avisar você que... De agosto? De agosto, certo? Para julho agora... É convite ou é convocação? É uma convocação, então, vamos lá junto, vamos junto. Vamos fazer junto, essa... Vamos junto isso aí. Vamos junto. Fechado, então. Isso, tá fechado. E outro agora que nós estamos agora, não sei se o rapaz consegue pegar aí. Tá ele tá aí. O que é isso aqui? Esse aqui é vendas no varejo. Eu tenho visto muito comerciante reclamando que a loja dele não está vendendo. Não está vendendo. Só que você entra dentro das lojas, tem muita gente entrando dentro das lojas. Você vai, eu dou uma volta por aí e eu vejo muito cliente dentro das lojas. O que foi a conclusão que eu cheguei? 5 e 6 de julho. Lá na ACEP, na Carlos Gomes 2330. Inscrições também na ACEP, ali na Carlos Gomes. O que eu identifiquei? A questão é que o vendedor está tão despreparado emocionalmente para vender que ele não acredita que o cliente está entrando para comprar. Bom, a gente está chegando ao final do programa e eu queria primeiro lhe perguntar o seguinte: como é que você aceitou esse convite para vir aqui falar? Como é que isso para você é oportunidade de falar do seu negócio, oportunidade de contar a sua vida? Foi bom, não foi bom? O que você achou? Olha, eu achei espetacular, fiquei muito honrado com o seu convite e achei uma grande oportunidade de mostrar para as pessoas, Léo, que você pode mudar a história da sua vida. Queria que você falasse sobre isso aí em 1 minuto. Você é e vai ser aquilo que você quiser ser, independente do seu pai, da sua mãe, do país, do governador, do presidente da república. Nós temos que escolher o caminho que a gente quer seguir, trilhar ele e saber que ele vai ser duro, mas que ele vai ser compensador lá no final, porque é o caminho que eu escolhi trilhar. Agora eu não posso ficar fazendo algo que eu não quero, que eu não gosto e colocar a culpa nos outros. E achar que eu sou a vítima da história, que eu sou uma vítima da situação. Ser a vítima de tudo não dá, Léo. Seja herói de você mesmo, seja herói de sua vida. É isso que você precisa. Construa o seu futuro. Isso.
Construa o seu futuro. Obrigado, Enoque. Foi ótimo você ter vindo aqui.